Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso básico de Espiritismo, primeiro ano. Hoje nós vamos falar sobre o tão falado tríplice aspecto da doutrina espírita. Vamos analisar os aspectos da doutrina e ver os motivos para ser considerada religião e também os motivos para não ser considerada religião. Vamos ver que existem pessoas que defendem o Espiritismo como religião, no sentido teológico do termo religião, e outros que pensam no Espiritismo como religião, no sentido filosófico do termo. E vamos ver o porquê destas diferenças. No livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec afirma, abre aspas, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais revelações. Vemos que o codificador, o próprio autor do termo Espiritismo e incontestável fundador do Espiritismo, o define como ciência e como doutrina filosófica. Nada fala aqui de religião. Na verdade, Kardec falará sobre o Espiritismo ser religião. Veremos isso adiante. O Espiritismo como ciência. O que é ciência? Bom, segundo o dicionário Aurélio, ciência é o conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente os obtidos mediante a observação, a experiência dos fatos e um método próprio. Soma de conhecimentos práticos que servem a um determinado fim. Isso segundo Aurélio. O Espiritismo é ciência porque estuda, à luz da razão e de pesquisas específicas, os fenômenos mediúnicos, isto é, os fenômenos provocados pelos espíritos e que são fatos naturais. Não existe sobrenatural. Todos os fenômenos, mesmo os mais estranhos, têm explicação científica. Em resumo, Kardec afirma: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corpóreo. Espiritismo como filosofia. Antes de mais nada, nós temos que conceitualizar o que é filosofia. Ainda segundo o mesmo dicionário Aurélio, filosofia vem do grego filosofia, amor à sabedoria. Estudo que se caracteriza pela intenção de ampliar incessantemente a compreensão da realidade, no sentido de apreendê-la na sua totalidade, quer pela busca da realidade, capaz de abranger todas as outras, quer pela definição do instrumento, capaz de apreender a realidade, o pensamento, tornando-se o homem tema inevitável de consideração. Já segundo o dicionário Oxford, filosofia é amor pela sabedoria, experimentado apenas pelo ser humano consciente de sua própria ignorância. Segundo autores clássicos, sentido original do termo atribuído ao filósofo grego Pitágoras. A filosofia seria, assim, a precursora das ciências no início dos homens. E esses homens desprovidos de instrumento capazes de auxiliar na compreensão do mundo ao seu redor, usavam para isso apenas a observação e o seu intelecto. Eram os primeiros filósofos, que deram origem mais tarde aos cientistas. E por que o Espiritismo seria também uma filosofia? O Espiritismo é uma filosofia porque dá uma coerente e exata interpretação da vida. Toda filosofia gera uma ética.
Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Como filosofia, o Espiritismo compreende todas as consequências morais que provém das relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Ou melhor, entre nós, espíritos encarnados, e os espíritos desencarnados. Mas e religião? E o tal do tríplice aspecto? Bom, para começar, ninguém sabe onde começou essa história de espiritismo como ciência, filosofia e religião. Só se tem uma única certeza, de que isso começou no Brasil. Kardec nunca se referiu ao espiritismo com esse tríplice aspecto. Mas o espiritismo seria também uma religião? Bem, a resposta é sim e não. Confuso? Não é para menos. Isso é motivo de inúmeros debates. Então, senta aí, se acomoda, vai lá, pega um suco, um café e vamos examinar essa questão espinhosa. No sentido usual da palavra religião, uma doutrina não pode ser ao mesmo tempo uma ciência e uma religião. Isso é possível se tomarmos a palavra religião no sentido filosófico do termo. Só que o sentido filosófico não é o sentido usual. Os sentidos diversos da palavra religião. A palavra religião, como muitas outras palavras, sofre daquilo que os especialistas chamam de polissemia, ou variedade de sentidos ou significados. Há dois tipos principais de polissemia: a polissemia assimétrica e a polissemia simétrica. A polissemia assimétrica acontece quando uma palavra, embora tendo muitos significados, tem um significado dominante. É o caso da palavra religião, que no seu sentido usual está associado a um conjunto de cultos, práticas exteriores de adoração, princípios absolutos em matéria de fé, que são os dogmas, rituais, casta sacerdotal, cerimônias, privilégios e misticismos, por exemplo. Já na polissemia simétrica, uma palavra tem vários significados, mas todos eles são igualmente utilizáveis, não há um dominante. Um bom exemplo de uma palavra simétrica, que sofre de polissemia simétrica, é a palavra cabo. Para saber o que significa a palavra cabo, nós temos que olhar os diversos contextos onde essa palavra se apresenta. Isto porque não existe na palavra cabo um sentido usual, dominante. Por exemplo, tanto pode ser um cabo de uma panela, quanto um cabo de um fio, um cabo de uma vassoura e até mesmo um cabo, um militar do exército. O Kardec, na Revista Espírita de dezembro de 1868, vai responder a seguinte pergunta: é o Espiritismo uma religião? A resposta de Kardec, do próprio Kardec na Revista Espírita: o Espiritismo é uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas, como qualquer filosofia espiritualista. Por isso mesmo, vai ter forçosamente as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos, e que entre seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Está lá escrito pelo Kardec na Revista Espírita de 1868. Para resumir o artigo apresentado por Kardec, é dupla. No sentido usual da palavra, como uma doutrina com rituais, dogmas, casta sacerdotal, cerimônias, privilégios, misticismos e práticas exteriores de adoração, o Espiritismo não é uma religião. Mas no sentido filosófico, de comunhão de pensamentos e sentimentos que liga os homens, pode-se dizer que sim, o Espiritismo é uma religião.
apenas nesse sentido filosófico, de laço que une os homens. O laço proposto por Allan Kardec, que deve unir todos os espíritas, é o laço da caridade. A caridade é esse laço que une todos no sentimento de amor e de respeito por todas as criaturas. Então, seria a religião nesse sentido, de união de propósitos. Mas o Espiritismo pode ser religião no sentido teológico do termo? Bom, esta é uma opinião muito pessoal minha. Hamilton, é bom destacar que eu penso no Espiritismo como ciência e filosofia. Não incluo religião no conceito. Então, para mim, o Espiritismo não tem o tríplice aspecto, sendo apenas ciência e doutrina filosófica. No entanto, alguns pontos devem ser considerados. Primeiro, eu não sou o detentor da verdade, nem um oráculo de sabedoria. Portanto, esta é apenas uma opinião pessoal, que deve ser considerada pelo que é. É apenas a opinião de uma pessoa, no caso minha. Depois, o conceito de religião também não é um consenso entre os estudiosos e acadêmicos. Vamos ver isso. Em seu livro Conceptualizing Religion, Eminent Anthropologists, Transcendent Natives and Unbound Categories, em tradução livre, que seria conceituando religião, antropólogos imanentes, nativos transcendentes e categorias limitadas, Benson Steller, um antropologista, professor na Universidade Brandeis, em Massachusetts, e um grande acadêmico, uma pesquisa de religiões e mitos, afirma, abre aspas, como indica a literatura acadêmica sobre religião, não há critérios seguros, bem definidos e universalmente aceitos para diferenciar a religião da não religião. Alguns acadêmicos, de fato, propuseram rótulos como quase-religiões, semi-religiões, para indicar que vários fenômenos complexos se assemelham às religiões de alguma forma, mas não o suficiente em seus aspectos para justificar o rótulo indefinido de religião. Além disso, algumas religiões apresentam um volume maior de características típicas às quais associamos o nosso modelo geral de religião do que outras. E talvez uma maior elaboração dessas características do que é o caso em outros lugares. Algumas religiões, por assim dizer, são mais religiosas do que outras. As afirmações de Steller nos apresentam alguns significados intrigantes. Primeiro, não há uma definição clara e universalmente aceita sobre o conceito de religião. Segundo, há margens de discussão importante sobre o assunto, as quais vislumbram a necessidade de compreender melhor o conceito de religião. Ao afirmar que podem existir religiões que são mais ou menos religiosas do que outras, Steller abre um leque para incluir o Espiritismo como uma religião. E, de fato, o Espiritismo tem sido tratado como tal por uma grande parcela dos espíritas. Diria até que pela maioria, pelo menos como demonstra o censo do IBGE de 2010. As pessoas que compreendem o Espiritismo como religião, assim o fazem por entenderem exatamente isto que o Steller defende.
E por que eu continuo entendendo o Espiritismo como apenas ciência e doutrina filosófica? Bem, uma vez mais, é uma opinião pessoal e particular minha. Você que está assistindo é livre para tirar suas próprias conclusões e concordar comigo ou não. Não há nenhum problema em você discordar. Isso apenas significa que nós dois pensamos no assunto. Então vamos lá. Uma das premissas que eu me baseio está na Revista Espírita de 1959, em um escrito do próprio Kardec. Kardec escreveu assim, sobre o Espiritismo, respondendo a alguns críticos que mencionavam o Espiritismo como religião. Seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência e não o de uma religião. E a prova disso é que conta entre seus adeptos homens de todas as crenças e que nem por isso renunciaram às suas convicções. Católicos fervorosos que praticam todos os deveres de seu culto, protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e até budistas e brahmanistas. Há de tudo, exceto materialistas e ateus, porque essas ideias são incompatíveis com as observações espíritas. O Espiritismo, pois, repousa sobre princípios gerais, independentes de toda questão dogmática. É verdade que tem consequências morais, como todas as ciências filosóficas. Essas consequências são no sentido do cristianismo, porque, a nosso ver, de todas as doutrinas, o cristianismo é a mais esclarecida, a mais pura razão, porque de todas as seitas religiosas do mundo, são as cristãs as mais aptas a compreendê-lo em sua verdadeira essência. Palavras do Kardec. Nesse texto, Kardec não só reafirma a sua posição de independência de pensamento em relação à religião oficial, como ainda marca sua posição de uma perspectiva secular, como diz que os homens podem procurar suas crenças com liberdade. Estabelece também com clareza que entende o cristianismo como sendo a sua referência maior de moral e religião. Ele complementa ainda dizendo que o Espiritismo não é religião, porque não possui cultos, templos, ritos ou ministros. Na mesma Revista Espírita de 1959, escreve o Kardec, abre aspas, a religião não é, pois, o Espiritismo não é, pois, uma religião. Se o fosse, teria seu culto, seus templos, seus ministros. Sem dúvida, cada um pode fazer uma religião de suas opiniões e interpretar à vontade as religiões conhecidas. Mas daí, a constituição de uma nova igreja há uma grande distância, e creio que seria imprudência seguir tal ideia. Com essas afirmações, é possível identificar que Kardec faz, sem sombra de dúvida, um contraponto do Espiritismo com as religiões. Como vimos, nem os acadêmicos e estudiosos têm consenso sobre o que seria religião. Na visão de Benson Seller, como explicamos anteriormente, poderiam haver religiões mais religiosas que outras. Diante disso, eu, particularmente, continuo com a visão de Kardec. A visão de que considero a original, de que o Espiritismo teria um viés secular e não seria uma religião, seria uma ciência e uma doutrina filosófica. Mas as pessoas que preferem ver um viés religioso no Espiritismo estão também no seu direito de fazerem. Só devem saber que essa não era a visão do Kardec. Essa é uma visão tipicamente brasileira e que por aqui foi amplamente defendida por Emmanuel, que, segundo o próprio, ele foi um padre jesuíta, portanto compreende-se este viés religioso neste espírito. Porém, é a visão deste espírito, de um espírito. E sempre é bom lembrar que um espírito não fala pela doutrina. E você? O que você acha? Como você pensa o Espiritismo? Como ciência e doutrina filosófica ou como religião? Deixe o seu
comentário e nós vamos responder sempre que possível. E não esqueça da nossa aula de terça-feira às 20 horas. Vamos discutir um pouco mais sobre esse assunto. Obrigado.